Está entrando na ambulância, aguardar um pouco. Tá andando. Eu deixaria ele se acomodar melhor, porque parece que ele está levando de estimação. Então, não faz parte da nossa beleza. Ele patrocinar poderíamos, né? Mas ele não está. Está aqui no corredor. Escuta, não é. Congelou, né? Congelado, padrão. Badonato, agora acho que está melhor, né? Melhor acomodado. Pronto, já estou às ordens. Então, Vossa Excelência está com a palavra. 77. O eminente advogado Dr. Daniel realizou a citação oral em prol da apelante, requerendo, lógico. Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. Não, presidente. Só um momentinho, por favor. Pois Esse não. é o daquela nobre advogada que já tinha feito a sustentação oral, não é isso? Não, esse é o doutor Daniel, que está aqui presente, no sistema Não, virtual. Qual é o número dele, presidente? 02. Não, o número de pauta. Número de pauta. 377. 377. Pronto, já está aqui. Meu domínio aqui. Só um momentinho. Matéria bem tranquila. Isso aqui é de uma repetição, uma ação de repetição de indébito. Uma repetição de indébito, presidente. Estão me ouvindo perfeitamente? Ouvindo bem. Ouvindo e vendo bem. Pronto. Então, presidente, essa daqui é daquela, é o 020151236-2022. É uma apelação cível. O apelante Antônio Adail Rodrigues, não é isso? Exatamente. Ok, eu acho que pela ementa dá para resolver, presidente. Sem dúvida. Aqui surge a parte apelante, autora, acerca da irregularidade das cobranças de tarifas bancárias realizadas em sua conta. Aduz que abriu uma conta com a finalidade de receber o seu benefício previdenciário, entretanto, a instituição financeira indevidamente realiza descontos de tarifas e não autorizadas. Aqui no segundo momento, a gente diz, em grau de recurso, reforçou-se que os valores cobrados pela rede não correspondem aos demonstrados pelo contrato colacionado nos autos, alegando também, para o caso, a ocorrência de vícios de consentimento na realização do pacto negocial. O terceiro ponto, eu digo, pois bem, cumpre inicialmente destacar, tem alguém aí com o microfone ligado. Verdade, Badon. Por favor, falar com o embaixador Raimundo Nato, os demais desligam o telefone, ó, o microfone, por obséquio. Foi não, embaixador Nato?
Está meio. Vamos suspender mais uma vez o julgamento da relatoria do Bardon Raimundo Nonato, 377, com a falha aqui no seu sistema. E vamos para não, 236, que eu já fiz, inclusive, o pregão. E acho que a doutora Rafaela já me disse que dispensava a reitora do relatório. Não foi isso, doutora? Sim. Então, eu passo a palavra a Vossa Excelência, que dispõe de até 15 minutos. Relatoria do Bardon José Ricardo. E Vossa Excelência vota, por isso que eu estava aguardando. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Desembargador presidente, desembargador relator José Ricardo, desembargador Emanuel e a todos os demais aqui presentes, colegas advogados. Agora, o desembargador Carlos saiu. Está difícil de realizar isso. Pronto. Novamente, com tempo integral, viu? Novamente, uma boa tarde a todos. Boa Desembargador Carlos Augusto também, boa tarde. Excelências, inicialmente, apenas para contextualizar, é importante destacar que o objeto do presente recurso trata-se de uma apelação em face de uma sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, que indeferiu os pedidos autorais e revogou uma tutela de urgência anteriormente concedida no início do processo, o que prejudicou ainda mais o apelante, que é apenas uma criança. O recorrente, como já dito, uma criança, é portador do transtorno de espectro autista e é acometido por condições físicas e psíquicas que comprometem todo o seu desenvolvimento, sendo a realização do tratamento adequado ao seu caso, específico ao seu caso, essencial para o seu bom desenvolvimento. Nesse ponto, eu ressalto que em casos como o do recorrente, em que existem esses transtornos do desenvolvimento neurológico, quanto mais cedo é iniciado o tratamento adequado, maiores são as chances de um desenvolvimento melhor da criança. Assim, excelências, eu creio que é sabido entre todos que é muito comum hoje em dia crianças com autismo, né? E tem os mais diversos graus de autismo. E o grau de autismo dessa criança recorrente é muito severo. E assim, o médico neurologista que acompanha o menor, desde de que ele era bebezinho, desde que foi diagnosticado, realizou a prescrição médica do tratamento pelo método MIG, que é o método de integração global, e enfatizando a obrigatoriedade do tratamento por esse método MIG, que é um método bem específico e individualizado para cada paciente. E a única clínica especializada que possui esse método, que trabalha com o método MIG aqui em Fortaleza, é uma clínica chamada Clínica Evolude. Então, foi comprovado nos autos desde o início que os profissionais dessa clínica possuem todas as certificações necessárias para proceder com o tratamento pelo método MIG. Após o ajuizamento da ação e a comprovação dos requisitos da tutela de urgência, conforme anteriormente dito, foi acertadamente deferida pelo juízo de primeiro grau a liminar. Então, a criança pôde iniciar o tratamento adequado e permaneceu com esse tratamento durante um bom tempo, já apresentando melhoras no seu quadro. Contudo, ao vir a sentença de mérito, para o desespero dos pais, né, da família, da própria criança, que foi o juízo a qual foi levado a erro pela apelada, porque ela insiste em dizer que tem os profissionais, que tem a rede credenciada, que atende crianças com autismo, mas a gente sabe que não é verdade, né? E já foi comprovado nos autos. Então, o juízo de primeiro grau, levado a erro por isso, acabou revogando a liminar e julgando improcedente os pedidos autorais. Destaco também que em nenhum momento a Unimed comprovou possuir todos esses profissionais necessitados e especializados para o atendimento da criança,
pois ela não possui a equipe completa e integrada apta a prestar o tratamento necessário, que é pelo método MIG. Não é qualquer terapia, é uma terapia realizada no método MIG. Então, os profissionais da Clínica Evolútil, que é onde ele estava fazendo tratamento, possuem essa certificação. Além disso, excelências, eu ressalto que o profissional médico ele possui a autoridade de escolher o tratamento adequado ao paciente, e não é o plano de saúde, conforme é bem sabido. Então, a gente sabe que os planos de saúde hoje em dia sempre procuram um procedimento mais econômico e mais rápido para atender mais pacientes num tempo menor. Então, isso para essa criança, para o apelante e para tantas outras crianças que possuem diversos transtornos, né, incluindo o autismo, é muito ruim, porque os planos de saúde não se importam com os tratamentos que estão sendo prestados, só em conseguir mais e mais números e mais pacientes, né? O médico neurologista que acompanha o menor foi claro ao indicar o tratamento pelo MIG e distribuiu os seguintes profissionais: fonoaudiologia 4 vezes por semana, psicologia 2 vezes por semana, terapia ocupacional 3 vezes por semana, fisioterapia 3 vezes por semana, nutrição 1 vez por semana, psicopedagogia 3 vezes por semana e psicologia pelo método ABA 10 horas semanais. E ressalta que é de extrema importância o fornecimento desse tratamento nesses moldes, porque nós sabemos que pelo plano de saúde, além deles não terem os profissionais especializados nesse método MIG, eles agendam 1, 2, 3, 2 vezes na semana, no máximo 3, durante 50 minutos, uma sessão de terapia que não é completa, não sendo a adequada e nem a recomendada pelo médico. Então, autorizar a realização desse tratamento fora dos termos prescritos pelo médico especialista é o mesmo que negar o tratamento e condenar a criança indefesa a viver com sérios problemas de saúde. Eu ressalto que a criança tem apenas 6 anos, desembargador Ricardo, só 6 anos, e já vive num mundo altamente difícil, né? Ainda mais com o transtorno do espectro autista, que é bem sabido que é bem complicado, principalmente no caso dele, que tem um grau mais severo. Então, vamos pensar assim, ele tinha a liminar, ele começou a fazer o tratamento, ele apresentou bom desenvolvimento e, de repente, foi revogada essa liminar pela sentença de mérito, né? Então, diante de tudo que foi exposto nos autos, inclusive relatórios e relatórios médicos, resta inequívoca a obrigação da recorrida de fornecer o tratamento nos moldes pleiteados, nos moldes prescritos pelo médico. Estando o apelante, assim, desamparado nesse momento, porque não tem condições financeiras de arcar com o tratamento, já que é uma clínica particular, e os tratamentos fornecidos pelo plano também não são os adequados para o seu caso. A própria jurisprudência desse tribunal afirma, de várias formas, ser devido o custeio do tratamento médico, quando a operadora do plano de saúde não possui profissionais aptos no local. E desde já eu já peço a devida venha para citar um trecho de uma decisão proferida por esse egrégio tribunal, da desembargadora Maria de Fátima Melo Loureiro. Apelação cível, ação de obrigação de fazer plano de saúde, paciente portador de transtorno do espectro autista, indicação de acompanhamento multidisciplinar com equipe especializada nas áreas de terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia comportamental, na modalidade ABA. Negativa e limitação de cobertura contratual. Impossibilidade. Rol da ANS meramente exemplificativo. Previsão de cobertura mínima. Tratamento prescrito pelo médico assistente. Pedido de reembolso integral do tratamento com profissionais não credenciados. Possibilidade. Quando da inexistência de profissionais especializados habilitados ao plano, que é o que acontece no presente caso. A Unimed não tem os profissionais habilitados no método MIG, que foi o prescrito para a criança apelante. Diante disso, excelências, é indiscutível a necessidade imediata do apelante de retomar o tratamento prescrito, uma vez que a cada dia que passa, ele fica com menos chances de ter um desenvolvimento melhor, né? A vida de uma criança com autismo é muito difícil, da família toda, todo mundo sofre com isso, e ele estava tendo realmente resultados com o tratamento, e infelizmente teve que parar.
né? Então, por todos os motivos aqui já expostos e tudo que está documentado nos autos, é que eu requero o provimento da apelação. Obrigada. Por nada, doutora Rafaela Hacking, né? Hachem. E eu passo a palavra ao relator, do José Ricardo. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Rafaela Albuquerque, mais fácil. Brincadeira, doutora. Pela sua sustentação oral, bastante dedicada, desenvolveu muito bem o raciocínio de Vossa Excelência, mas a minha proposta de voto não é conforme a defesa do recurso sustentada por Vossa Excelência. Inclusive, eu lembro de Barra do Albuquerque, na semana passada, Vossa Excelência foi relator de um caso igual a esse, que diz respeito ao fornecimento dessa terapia a portador de paciente com transtorno do espectro autista, exatamente na clínica Evolutio. Vossa Excelência há de se recordar que semana passada nós julgamos um caso dessa mesma natureza, e essa matéria tem sido bastante recorrente aqui nesta Câmara, né, em que a parte insiste em receber o tratamento na clínica Evolutio quando a operadora de plano de saúde dispõe em sua rede credenciada de outro prestador de serviço que é capaz de fornecer esse mesmo atendimento. No caso, a clínica Evolutio aqui, ela não é credenciada pela operadora de plano de saúde. E, no caso, não há indisponibilidade ou inexistência de profissionais integrantes da rede pertencente à Unimed para a prestação desse serviço. E essa tem sido a toada com a qual estamos decidindo nos últimos anos, no sentido de que não se pode compelir a operadora de plano de saúde a custear um tratamento fora da rede credenciada quando ela dispõe de profissionais habilitados para prestar esse mesmo tratamento. E com essas considerações, senhor presidente, isso foi o motivo que levou o juiz de primeiro grau, que havia inicialmente conseguido uma tutela antecipada para que o tratamento fosse prestado pela clínica Evolutio, na sentença de mérito, já estabelecida toda a controvérsia delimitada à causa, o juiz de primeiro grau entendeu de julgar improcedente a pretensão autoral, exatamente pelo fato de que a Unimed dispunha em sua rede credenciada de clínica competente para realizar esse tratamento. No caso, a operadora de planos de saúde, ela disponibiliza esse mesmo tratamento no Centro Especializado em Autismo e outros transtornos do desenvolvimento. A sigla é CATD, que é credenciada à Unimed e não na Clínica Evolute. Com essas considerações, senhor presidente, com base na lei dos planos de saúde, na resolução da ANS, e conforme sólida jurisprudência desta primeira Câmara de Direito Privado, que eu trago aqui a título de ilustração em meu voto, relatoria de desembargador Emanuel Leite Albuquerque, tem vários julgados nesse sentido, Raimundo Nonato Silva Santos, Francisco Mauro Ferreira Liberato, não é possível conceder esse tratamento fora da rede credenciada quando a operadora de plano de saúde dispõe de clínica conveniada para fornecer esse mesmo tratamento. Minha proposta de voto é para negar provimento ao recurso de apelação. É o voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Zé Ricardo, como vota o desembargador Carlos Augusto? Boa tarde, senhor presidente. Tem até um julgado agora recente, inclusive o próprio Natjus, se não me falha a memória, ele não reconhece esse método como superior aos métodos, né, que então, vi aqui na jurisprudência, né? E é um entendimento que a gente vem tomando já, inclusive eu tenho conhecimento de que a operadora, ela disponibiliza aí já vários locais para atender as crianças com espectro autista, né? Acompanho a relatoria, excelência. Pois não, desembargador Manuel, como vota Vossa Excelência? Pois não, senhor presidente, parabenizo aqui a doutora Hachem Albuquerque, Rafaela Hachem Albuquerque, parabéns aí pela sustentação oral. O Sua Excelência, o relator, acabou de falar que na semana passada nós julgamos um processo idêntico em nossa relatoria.
né, no caso de merratoria. Mas Vossa Excelência falou que a Unimed acaba não cumprindo, não tratando como devia a criança, né? Aí seria o caso de reclamar para a Unimed. Se está o laudo médico lá determinando, sugerindo quantidade de sessões, que não é feita essa quantidade, então vem a parte e reclama. Eu acho que o único caminho seria esse. Que, na verdade, essa clínica Evolútil, ela não é credenciada, e não sendo credenciada, a Unimed dispondo de uma outra clínica credenciada que faz o mesmo tratamento, aí não é possível manter acompanhar a pretensão do cliente de Vossa Excelência, né? Então, volto aqui pelo conhecimento e desprovimento, mantendo, no caso, já o meu voto lançado no sistema provisório. O meu voto, senhor presidente. Pois não, Valdir Manuel, anuncia o resultado do julgamento pela ação civil conhecida e não provida. Decisão unânime, julgamento encerrado. Agradeço a presença da doutora Rafaela mais uma vez. Valdir Donato, como é que estamos agora? Internet boa? Pronto, presidente. Já a internet agora voltou ao normal. Pois não. Então, passa a palavra, Valdir Donato, para o 377. Vossa Excelência tinha iniciado. Esse, Vossa Excelência não. Vou reiniciar aqui a leitura da ementa. Viu? Vou reiniciar a leitura da ementa. Eu vou lá para ponto 2. Presidente. Está ouvindo? Agora estamos, Valdir Donato. Pronto. Então, na parte 2, a parte reforçou que os valores cobrados pela ré não correspondem ao demonstrado pelo contrato relacionado aos autos, alegando também para o caso a ocorrência de vício de consentimento na realização do pacto negocial. Eu cito aqui a parte 3. Na parte 3, pois bem, cumpre inicialmente destacar que a relação entre as partes é consumerista, considerando que eles se enquadram perfeitamente nos conceitos de fornecedores de serviços e consumidor por equiparação previstos, respectivamente, nos artigos 3º e 17 do CDC, sendo possível, por conseguinte, a inversão do ônus da prova em concreção à facilitação do acesso à justiça ao consumidor. No ponto 4, no caso em tela, os descontos realizados pela instituição financeira na conta corrente da parte recorrente a título de pacote de serviço é fato incontroverso. Assim como estou demonstrada a efetiva contratação da prestação de serviço bancário, conforme o termo de adesão anexado aos autos, com a opção de contrato de cesta Bradesco Expresso 4. Analisando detidamente o caderno processual, denota-se que os extratos colacionados nos autos pela parte requerente são suficientes ao deslinde da controvérsia e nos mostram que a conta bancária em tela não é utilizada apenas para recebimento de saque do benefício previdenciário contra salário, como alegou na exordial em sede recursal, mas também para saque com a utilização de cartão de crédito. Com compra de cartão de crédito, aí eu cito lá dos autos as folhas 35, compra com cartão de crédito 106 as folhas e recebimento de valores, recebimento a empréstimos pessoais, inclusive através de transferência eletrônica, de TED, e transferência de PIX. Aí eu cito as folhas aqui.
Em relação à divergência de valor anotado no contrato, R$ 500, assinado em 13 de março de 2018, e os valores cobrados a partir de abril de 2019, variando entre 15 e 15 assim, R$15 e R$48,98 nos autos tem as páginas, as folhas 28 e 38, destaco que estes valores podem ser atualizados consoante o disposto no artigo 18 da resolução do Bacen 3.990 de 2010. Aí eu vou aqui para parte final, nessas circunstâncias em que restam comprovada a contratação do pacote de tarifa e a ciência da consumidora sobre os reajustes, impede reconhecer que não houve falha, ao meu ver, de prestação de serviço do fornecedor, sendo certo que o aumento reclamado não implica em violação em dever de informação, vez que expressamente previsto no instrumento pactuado e porque os valores ficam disponíveis nos canais oficiais das instituições. Por conseguinte, não cabe ao meu sentir, ao meu ver, não cabe falar em reparação cível. Apelo da parte autora não deve ser provido. Voto no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido. É o voto, senhor presidente. Foi não, desembargador Raimundo Nonato, também acompanho Vossa Excelência e eu cumprimento o doutor Daniel de Brito pela boa sustentação oral, doutor Daniel. Mas na linguagem direta do povo, aqui não dá, doutor Daniel. Eu comungo inteiramente com o entendimento do eminente relator. Aqui, desembargador Zé Ricardo, Vossa Excelência faz parte da turma julgadora. Há um contrato subscrito pelo consumidor, autorizando esse pacote de serviço. Essa conta aqui não é especificamente, exclusivamente conta salário. Há outras operações fora do recebimento e saque, digamos assim, singelo, de uma conta salário. O relator cita aqui várias operações, lógico, aqui com a prova dos autos, e também nem de longe foi comprovado aqui um vício do concedimento, um vício que maculasse esse negócio jurídico, daí porque, sobre todos os aspectos e vertentes e lados, não há como, nesse caso aqui, divergir do eminente relator. Pelo contrário, eu parabenizo pelo judicioso voto, eu acompanho, como já disse. Desembargador Zé Ricardo. Senhor presidente, pelas mesmas razões expostas pelo eminente relator e por Vossa Excelência, eu já havia votado no sistema do voto provisório, acompanhando a relatoria, e ratifico, neste momento, o meu ponto de vista, que coincide com o de Vossa Excelência e com o do eminente relator. Pois não. Então, anuncio o resultado, agradeço. Desembargador Zé Ricardo, desembargador Nonato, se o resultado do julgamento, a apelação civil conhecida e não provida. Decisão consensual. Agora podemos retornar aqui à ordem, né? Retorno ao 365, agravo interno civil de Fortaleza. Agravante, Campo Limpo Agropecuária S.A. Agravante, Euvaldo Bringel Olinda. Agravado, Banco Bradesco S.A. Relator desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Requerer sustentação oral. O agravante, Euvaldo Bringel Olinda. Através do doutor Francisco Dias de Paiva Filho, AB Ceará, 15.324. Acho que eu voto nesse, né, do Emanuel, mas eu voto nesse, parece. Eu acho que eu voto nesse, não? 324. MC, desculpe. Eu tirei 324. 365. Tá. Então me confundi. Boa tarde, desembargadores. Boa tarde, doutor Dias, tudo bem? Boa tarde, desembargador Mauro. Dias, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. E eu pergunto se Vossa Excelência também dispensa a leitura, desculpe, a própria sustentação oral, que o recurso está sendo provido
Com licença, Vossa Excelência, Eduardo Manuel. E os honorários sendo fixados em 10% do valor da causa. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e uma tarde abençoada para todos. Também declina da sustentação oral. Declino. Secretaria anota e eu anuncio o resultado do julgamento. Agravo já está consensual, viu, doutor? Unânime. Então, eu anuncio o resultado do julgamento. Agravo interno nocivo conhecido e provido nos termos do voto do eminente relator. Continuando, colegas, o 163 já foi, que era de minha relatoria. O 236 também, relatoria de do patrocínio. Temos o 93, relatoria de Bador Manuel. Pelante Luiz Carlos Araújo Coelho. Luiz Cláudio. Pelados, Luiz Otávio de Oliveira Fernandes, promoção e venda limitada e outros. SAG 02 36 363 25 221 806 0001. Doutora Laciana Farias Lacerda, o ABC era 30.037, e requereu sustentação oral em prol do apelante. Laciana. Não está aqui na sala, na sessão, nem nas imediações. Então, com licença, Vossa Excelência, Bador Manuel, vamos prosseguir, anunciando o resultado do julgamento, porque não há justificativa para a ausência. Apelação civil conhecida e provida. Esteve do voto do eminente relator. Vou fazer uma conferência rápida aqui. É isso mesmo, sentença anulada. Decisão consensual, o julgamento está encerrado. Não chama a julgamento agora o feito da relatoria de Bador Emanuel. Desculpe. Raimundo Nonato Silva Santos. Apelação civil de Fortaleza. Pelante José Atanásio dos Santos. Pelada Massa Faria de Terra, Companhia de Crédito Imobiliário S.A. Aliás, limitada. Meu Deus. Minha leitura hoje está meio ruim. Relatoria de Bador Raimundo Nonato. Número SAI 02. Esse é o 108 da pauta, presidente. Perfeito. Esse mesmo. Ok. 108. O número é SAG 024 927202 2021 8060001. Requeriu sustentação oral apelada, massa falida, de Terra Companhia de Crédito Imobiliário Limitada, através do doutor Edésio, do Nascimento Pitobeira Filho, que já se encontra aqui presente. Boa tarde, doutor Edésio, tudo bem? Boa tarde, senhor presidente. Podemos passar de logo para a sustentação? Sim, sem a leitura do relatório. Perfeito, senhor presidente. Então, passo a palavra para Vossa Excelência. Bom, boa tarde, senhor presidente, excelentíssimo desembargador relator, doutor Raimundo Nonato, demais integrantes da primeira Câmara de Direito Privado, ilustre representante do Ministério Público, Defensoria Pública, secretária, demais servidores e colegas advogados. Bom, senhor presidente, o caso em questão diz respeito a uma ação de manutenção de posse proposta pela Massa Falida de Terra em face do senhor José Atanásio. Tá? E essa ação de manutenção de posse, ela se deu, né, ali na região da Tabuba, né, quem conhece ali o Cumbuco e Caraí, né, especificamente em duas quadras, né, que é a quadra 138 e a quadra 139 do loteamento Praia da Tabuba. Né? E aí, obviamente, que a Massa Falida de Terra, por ser proprietária, né, desse loteamento, especificamente dessas duas quadras, constatou, né, que o senhor José Atanásio estaria praticando atos de turbação nas referidas quadras. E aí, só para contextualizar os senhores, essas duas quadras, cada uma delas dispõe, né, de um total de 8 lotes, totalizando aí 16 lotes, algo em torno de 31 mil metros quadrados. Né? E aí, uma vez verificada essa questão da turbação, na qualidade de proprietária
que a massa falida de terra, UE, propôs a referida ação de manutenção de posse. No que diz respeito à propriedade, senhor presidente, excelentíssimo desembargador relator, é algo incontroverso nos autos, né? Foi anexado, no curso do processo, as matrículas comprovando essa propriedade, tá? Inclusive, elas se encontram as folhas 223 e 238 dos autos, tá? E uma vez, né, verificado essa questão, a massa falida, né, adotou a devida providência, como de fato vem adotando, né, em situações dessa natureza. Devidamente citado, o demandado apresentou, né, a sua peça de defesa, alegando ser proprietário e posseiro das referidas quadras. E também aduzindo em sede de defesa a exceção de uso capião, porque no entender do demandado, ele estaria lá há um bom tempo, né, razão pela qual requereu aí a uso capião, né, como exceção. Enfim, réplica apresentada, instrução realizada, né, com vasta prova documental e com a oitiva de testemunho de ambas as partes, né, duas por parte da autora, a massa falida de terra, e duas por parte do demandado. Posteriormente, os memoriais foram apresentados e o processo foi devidamente sentenciado pelo juiz singular. O processo tramitou na segunda vara de falência, né, pelo fato da condição falimentar da massa falida de terra da autora, e o juiz singular entendeu pela procedência da ação de manutenção de posse, né, determinando que a massa falida de terra ela permanecesse na posse do imóvel e, consequentemente, julgando improcedente a exceção de uso capião que foi apresentada, né, pelo demandado, né? E aí, como se trata de uma ação possessória, a gente vai discutir basicamente, acho que mais prova do que efetivamente a questão de direito. Tanto é que foi produzido um vasto material probatório nesse caso em questão. E aí é importante, primeiramente, mencionar aos senhores, né, que como matéria de defesa, o senhor Atanásio, ele alegou, né, ter adquirido a propriedade das quadras 138 e 139 no dia 24 de maio de 1996. Segundo ele, teria comprado de um senhor chamado Hélio. E aí eu queria destacar a vossas excelências. Não há nenhum documento nos autos que comprove a aquisição das referidas quadras pelo senhor Atanásio. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar a vossas excelências. Um segundo ponto é que o senhor Atanásio, ele juntou no processo um recibo e uma escritura pública de aquisição de posse. Dessa vez, né, que teria sido adquirido em janeiro de 95. E aí eu destaco a vossas excelências, né, porque isso acaba sendo muito relevante para o julgamento da ação, porque esse recibo de quitação e essa escritura pública que foram anexadas, elas não dizem respeito à quadra 138 e 139, que é objeto da ação, mas diz respeito, sim, à quadra 136, lote 4. Ou seja, que não tem nenhuma relação com a situação que nós estamos tratando aqui. Então, de certa forma, observa-se a intenção do demandado, apelante, né, de ludibriar o juízo, né, com uma forma de juntar esses documentos e fazer levar a crer que, na verdade, estaria sendo adquirida a quadra 138 e 139. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, que aí rebate qualquer tipo de argumento que foi apresentado pelo apelante,
inclusive isso foi muito bem abordado pelo juiz singular, é que o apelante ele anexou ao processo um relatório de aquisição de materiais de construção, aduzindo em sua defesa de que teria adquirido aqueles materiais de construção para construir dentro da quadra 138 e 139. Essa informação que foi repassada, que consta nos autos, na defesa do apelante, ela é inverídica, inclusive foi rechaçada pelo juiz singular. Até porque a quadra 138 e 139, conforme eu irei abordar um pouco mais à frente, não tem nenhum tipo de construção. Um terreno efetivamente cercado, com mato, sem nenhum tipo de construção, né? Então, esse é um ponto que foi, inclusive, reforçado pelas testemunhas que foram ouvidas em juízo, né? E pelas fotografias que se encontram também no processo, as folhas 173. Além disso, desembargador relator, o apelante, ele aduziu, né, que no ano de 95 havia entrado com ação de usucapião para tentar, né, adquirir a propriedade, no caso, das referidas quadras. Inclusive, até menciona o número do processo, no processo 1362/95. E aí eu levanto uma seguinte questão aos senhores, né, porque ele alegou, na verdade, que teria adquirido referidas quadras em 96. Então, do ponto de vista temporal, é meio que impossível você ter adquirido, né, uma propriedade em 96 e entrar com o usucapião em 95. Né? Não consegue fechar, não fecha a conta aí. Tá? Então, muito embora ele mencione isso, não há também nenhuma comprovação que essa usucapião de 95 diga respeito, né, especificamente às quadras 138 e 139. Uma outra questão, senhor presidente, que também foi alegado, e aqui eu estou tentando rebater, né, tudo que foi apresentado pelo apelante, ele faz menção a outra usucapião, né, que é de 97, tá? Essa ação de usucapião, ela foi inclusive julgada improcedente, tá? E também, dentro dessa ação de usucapião, não está incluída a quadra 138 e 139. Ou seja, então também não serve como nenhum meio de prova, né, para o presente processo. E por último, né, como forma de também rebater o que foi apresentado pelo apelante, inclusive foi juntado no processo, a Massa Falida de Terra anexou uma ação de desapropriação que foi proposta pelo DER em 2005. Né? Quem conhece aquela região da Tabuba, foi feita ali uma nova estrada, né, em direção ali ao Cumbuco, e aí nessa construção da nova estrada houve a necessidade de pegar um trecho da quadra 138. Né? E essa ação foi proposta pelo DER em 2005, inicialmente no juiz de Caucaia, mas aí posteriormente foi encaminhado para a Justiça Federal. Né? E aí em 2021, quando houve a sentença, foi reconhecida que o direito do recebimento da indenização decorrente da desapropriação seria da Massa Falida de Terra e não do senhor José Atanásio. Então, desde 2005 já havia uma discussão relacionada, né, a essa questão. E aí eu gostaria de destacar aos senhores alguns pontos que são relevantes e comprovam a propriedade e a posse por parte da Massa Falida de Terra. Né? O primeiro delas é no que diz respeito às matrículas que foram anexadas ao processo. A matrícula 1177 e a matrícula 1089, folhas 223 e 238 dos autos, que comprovam a propriedade por parte da Massa Falida de Terra desde novembro de 1977. Além disso, senhor presidente, todos os IPTUs relacionados aos 16 lotes, 8 da quadra 138 e 8 lotes da quadra 139,
todos eles estão em nome da massa falida de terra. De modo, né, que demonstra que a posse, de fato, vinha sendo exercida pela massa falida de terra. Além disso, as matrículas, as quais eu mencionei para Vossas Excelências, consta nelas, né, uma verbação na qual, em agosto de 89, a massa falida de terra deu em garantia esses imóveis à Caixa Econômica Federal em razão de uma transação que estava sendo realizada. Deu em hipoteca. Ora, como é que você dá algo como garantia para pagamento de uma dívida se você não é posseiro daquilo? Isso em 89. Né? Outro ponto a ser destacado, havia placas nessas duas quadras demonstrando que a propriedade seria e é da massa falida de terra, conforme folhas 7 dos autos, foi anexado foto demonstrando isso. E a própria ação de desapropriação, como mencionei aos senhores, né, por si só demonstra, né, que ao final foi reconhecido de fato a propriedade e a posse por parte da massa falida, tanto é que os valores serão repassados a ela e não ao senhor José Atanásio. E aí há um ponto a ser verificado, né? Como é que o senhor José Atanásio ele exercia a posse de duas quadras se desde 2005 havia uma ação de desapropriação questionando a quem deveria ser realizado o pagamento? Então, a tese de usucapião, posse mansa, pacífica, ininterrupta, não tem como eu contabilizar o tempo suficiente se desde 2005 havia uma discussão relacionada a isso. Então, mesmo que eu admita a hipótese, vamos dizer que, de fato, o senhor José Atanásio comprou em 96, muito embora não tenha nenhum documento nos autos comprovando isso. Então, se eu contar de 96 até 2005, que foi a ação de desapropriação, nós temos o quê? 9 anos. Então, eu não tenho prazo suficiente para demonstrar a questão relacionada ao uso capião. Né? Já morreria aí o prazo necessário para o ajuizamento da ação. E, por fim, senhor presidente, excelentíssimo desembargador relator, é importante que a gente veja, né, os depoimentos que foram prestados pelas testemunhas. Nós tivemos 4 testemunhas, 2 testemunhas por parte da massa falida de terra e 2 testemunhas por parte do senhor Atanásio. As 2 testemunhas que prestaram depoimento pelo senhor Atanásio, elas sequer sabiam a localização das quadras 138 e 139. Está gravado. Depoimento gravado. Pedésio, Opa, o excelente. tempo de Vossa Excelência já expirou. Se Vossa Excelência puder concluir. Pronto. E aí, excelência, só para finalizar, não há, né, nos depoimentos das referidas testemunhas, qualquer conhecimento relacionado à localização, né, dessas duas quadras. Muito embora sejam pessoas locais, né, que residem ali na região, não há essa devida comprovação. Então, excelência, com base no tudo que foi apresentado, a sustentação oral é no sentido de que a apelação apresentada pelo senhor José Atanásio seja improvida. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, tu Edésio. Vou passar a palavra ao eminente relator, desembargador Raimundo Nonato. Pois não, presidente. Vossa Excelência está me ouvindo? Ouvindo bem e vendo. Parabenizando aí o doutor Edésio do Nascimento Pitombeira Filho, né, pela belíssima sustentação. Eu peço permissão para fazer a leitura da ementa, né? Doutor Edésio, nesse caso, representa a empresa Terra, né? Isso, excelência, apelada. Exatamente. Então, aqui no caso, a controvérsia ao exame do acervo
ou desacerto da sentença do juiz Acó em ação de manutenção de posse, que julgou procedente o feito para determinar manutenção ou, caso não tenham se consumado as tentativas de esbulho, a reintegração da posse dos terrenos correspondente às quadras 138 e 139 do loteamento Praia da Tabuba, devidamente registrado nas matrículas 1177 e 1089 do cartório Carlinda Paula, lá da Caucaia. De início, chama atenção para o fato de que, em que pesem as extensas discussões fáticas travadas na presente demanda, o cerne da questão limita-se tão somente ao pedido principal de manutenção da posse por turbação invocado pelo autor e o pedido contraposto de aquisição de propriedade pela usucapião, suscitada pelo requerido em sede de contestação. Anunciando desde logo o resultado desta pretensão, entendo que, no ponto crucial da demanda, em que pese em conteste comprovação de propriedade, não houve, por parte do autor, a demonstração efetiva do ato turbatório ou qualquer medida esbulhatória praticada pelo réu. Um momentinho, presidente. Pois não. Só um momentinho, presidente. Pois não, desembargador Nando. Eu continuo, presidente, adiantando também que não houve comprovação de posse por parte do requerido. Contudo, o ônus processual instituído pela legislação civil atribuía ao autor a demonstração dos fatos alegados. Primeiramente, observo que a foto colacionada, juntamente ao corpo da exordial, não traz prova do esbulho supostamente praticado pelo requerido, uma vez que, conforme exposto neste decisão, o registro claramente demonstra uma construção antiga e deteriorada pelo tempo, não fazendo jus à alegação de que retrata uma edificação realizada há pouco tempo, como forma de intimidar a posse do autor. Chamo a atenção também para o fato de que não houve registro de boletim de ocorrência sobre o suposto ato esbulhatório. Por outro lado, os registros cartorários de folhas 223 e 230, quadra 138, folhas 231, 238, quadra 139, comprovam a propriedade do bem em questão. Em relação à narrativa do requerido, o contrato de cessão de posse de folhas 197 e 198, anexado juntamente com a contestação, remete a um possível outro terreno adquirido pelo recorrente relativamente à quadra 136, além das suas medidas não coincidirem com o objeto desta causa. Há também a alegação de que, em 24 de 5 de 1996, o réu adquiriu do senhor Hélio Correia Salles e sua esposa, senhora Maria do Inaldira Silva Salles, os direitos de posse das quadras 138 e 139, loteamento Tabuba com Buco, na cidade de Caucaia, através de instrumento particular de cessão de direitos de posse. Contudo, não há prova nos autos que corroborem tal afirmação. O que existe de fato são as juntadas de notas promissórias que fazem remissão ao pagamento dos lotes 5 e 6
da quadra 139 do loteamento da Tabuba, de folhas 1, 140 e 165. Porém, tais comprovantes não abarcam a integralidade da referida quadra e nada dizem a respeito da quadra 138, caindo na mesma deficiência probatória autoral, de se limitar a abordar questões de domínio e não de posse, sendo que, neste caso, há somente uma demonstração de posse, de possível aquisição parcial de uma quadra. Seguindo o recibo de quitação de folhas 174, faz referência à aquisição de um terreno que possui uma casa tipo duplex encravada em seu interior, sendo que, conforme restou apurado neste feito, as quadras 138 e 139 não possuem qualquer edificação, o que afasta a relação do referido documento com o bem descrito nestes autos. Ademais, reputa essencial trazer à baila as conclusões extraídas pelo magistrado federal atuante em um processo de desapropriação intentado pelo DERT, em desfavor, primeiramente, somente do réu destes autos e, posteriormente, do autor. É um processo de número 000141489-2009, que tramitou na 4ª Vara Federal, Seção Judiciária do Ceará. Como se observa, em relação ao ora apelante, tem sido a sentença exarada, que se encontra abarcada pela imutabilidade da coisa julgada material, que há julgamento de improcedência de pedido em ação de jus campeão anteriormente ajuizado. B, a constatação de ausência de posse continuada, mansa, pacífica sobre o bem. E, finalmente, o C, a caso existente algum tipo de posse sobre o terreno, esta fora de extrema precariedade. A decisão é datada de 16 de junho de 2021, como vê dos autos das folhas 7.3. Tais conclusões, por si só, afastam a procedência do pedido contraposto de usucapião, além de afastarem contra a posse recente do imóvel pelo réu. Avançando na análise do acervo probatório, a prova oral tampouco foi conclusiva para a constatação enfática da posse. Extrai-se da oitiva das testemunhas realizadas em juízo que o terreno se encontra com sinais de abandono, sem construções edilícias, plantações ordenadas ou criação de animais, de forma que o único sinal visível de conservação resume-se a um portão construído há algum tempo e uma placa de identificação de propriedade. Nesse sentido, chamo a atenção para os documentos de folhas 175 e 196, que, segundo o promovido, demonstram a aquisição de diversos materiais de construção utilizados na conservação do imóvel, porém, não guardam qualquer correlação com o estado do imóvel, uma vez que não existem qualquer construção habitacional no terreno, não justificando a utilização de diversos itens listados como suposta prova de manutenção. Em que pese a análise de todo o caderno processual e dos fatos e provas presentes no acervo, retomo o olhar para o ponto nodal dessa celeuma, a ocorrência de turbação ou expurgo da posse do autor. Nesse sentido, após o detalhamento acima exposto, detém-se que a melhor posse, em razão dos indícios demonstrados, pertence ao autor. Contudo, observo o que eu mesmo se debruçou enfaticamente em comprovar a propriedade sobre o bem. Fato inconteste,
para demonstrar sua posse atual sobre o terreno, mas descuidou-se de provar a turbação ou espólio do imóvel. E já caminhando para o encerramento, senhores, em resumo, o registro fotográfico não faz prova de posse atual, uma vez que o seu estado de conservação entrega o longo período da sua construção, mas tampouco há prova de seu levantamento pelo requerido ou representação de ato de turbação pelo mesmo. Os registros cartorários comprovam a propriedade do autor, pagamento recentemente do IPTU e reiteradas vezes, não comprova por si só, mas representa um indício seu. A extensa lista de aquisição de materiais de construção não possui qualquer correlação com o imóvel objeto de aquisição de materiais, objeto desta lide. A ação de desapropriação julgada perante a Justiça Federal atesta a impossibilidade de aquisição por uso capião do terreno pelo réu, pois há julgamento sobre a questão abarcada pela imutabilidade da coisa julgada, repito, além de demonstrar a ausência de posse continuada do requerido sobre o bem. E por fim, a prova testemunhal foi capaz tão somente de demonstrar uma possível posse atual do promovente, em razão do exercício de atividade de conservação, do bem, através da realização de avaliação e estudo topográfico. Finalizando, fechando, portanto, como se observa, a vasta e reiterada tentativa neste feito de demonstração de propriedade do bem e da sua posse. Contudo, não há qualquer comprovação da alegação de turbação ou esbulho praticado pelo réu sobre o referido imóvel. A única prova constada com o fito de demonstrar tal situação fática é uma foto de construção de um portão não conseguiu atingir tal finalidade, uma vez que claramente construído há bastante tempo e não em 2021, como alega o autor em sua exordial. Não há sequer o registro de um boletim de ocorrência, repito, já foi dito inicialmente sobre os fatos. Então, senhor presidente e os demais colegas, eu voto no sentido de que o recurso seja conhecido, todavia parcialmente provido. É esse o meu voto, senhor presidente. Pois desembargador Raimundo Nonato. Na sequência, eu voto eu. Cumprimento o doutor Edésio por sua judiciosa sustentação oral. Vossa Excelência, doutor Edésio, com certeza defendeu bem os interesses de seu constituinte, no caso da massa falida de terra, Companhia de Crédito Imobiliário Limitada. Mas, doutor Edésio, eu vou pedir licença a Vossa Excelência e vou acompanhar a relatoria do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Também cumprimento o desembargador Raimundo Nonato pelo judicioso voto, são 18 laudas. Até pela leitura da ementa, se vê que foi um voto detalhado, minucioso, caprichado, desembargador José Ricardo, na linguagem como pede atualmente o CNJ, uma linguagem mais simples, do homem médio, um voto caprichado. E aqui, doutor Edésio, só para justificar, motivar rapidamente aqui o meu voto, acompanhando a relatoria, com do mesmo entendimento após uma análise acurada da prova. De fato, desembargador Raimundo Nonato, a posse se inclinou no sentido de que quem a tem, mas sem uma prova escorreita, firme e concursa, doutor Edésio, de quem a tem é a constituinte de Vossa Excelência. Propriedade aqui
não se discute, porque há um registro imobiliário dos 2 lotes, 138 e 139, em nome da terra, da Massa-Falei de Terra Companhia. Mas aqui é do nosso dia a dia, não vou ficar repetindo, nós estamos tratando de uma possessória, onde há necessidade, para o seu deferimento, a sua procedência, da comprovação de todos aqueles requisitos. Mas, de fato, numa linguagem simples do povo, se espremermos aqui, a melhor posse que teria, de fato, como muito bem disse o eminente relator, é a apelada, a massa. Não é? Tem a propriedade, não tem dúvida, mas a colocação de um portão, de uma placa, né, e amiga de uma prova testemunhal em sentido adverso, se inclina, se tem que tem uma melhor posse, a constituinte de Vossa Excelência. Mas não basta só isso. Né? Alega-se aqui uma turbação, e o desembargador Nato foi muito preciso, desembargador José Ricardo. Vossa Excelência faz parte da turma julgadora. Material, pagamento, PTU, nada disso, e nem muito menos a prova testemunhal, comprovou, e aí nem de longe, qualquer turbação por parte do acionado aqui. Quem acionou, evidentemente, foi a Massa Falida, não é? Em face desse senhor do José Atanácio dos Santos. E aí esse requisito essencial, de fato, aqui no caderno processual, apesar da vasta documentação que foi utilizada, apesar da prova testemunhal, apesar de se falar muito em propriedade, mas não é o ponto fulcral mais importante, não se comprovou um requisito essencial, que era a turbação, e nem muito menos qualquer ato de esbulho. Se não se comprovou nem turbação, imagine esbulho aqui a justificar a procedência dessa possessória. E aí, o Nato foi muito preciso também quando fala a respeito da uso capião que foi arguída na defesa. Essa já tem uma decisão da Justiça Federal, transitada e julgada, né? Imutabilidade, segurança jurídica das relações jurídicas. Então, também aqui não há o que se discutir a esse respeito. Tem que se, pelo contrário, ratificar, fazer valer a decisão lá da Justiça Federal. Não é porque ela foi prolatada de outro juízo, de Bador Zé Ricardo, está até um voto nosso nesse sentido. Né? Foi prolatada pela Justiça Federal, mas se tiver relação com um feito, com essa causa aqui que estamos a julgar, evidentemente que a coisa julgada lá vale aqui, numa linguagem simples e direta. Então, pedindo licença a Vossa Excelência, eu vou acompanhar a relatoria por essas singelas razões, parabenizando o desembargador Raimundo Nonato pelo judicioso voto. Desembargador José Ricardo, como é que vota Vossa Excelência? Senhor presidente, cumprimentar também o nobre Carlos Vídeo, mas eu comungo do mesmo pensamento do eminente relator e de Vossa Excelência. Confirmo o voto provisório, acompanhando a relatoria. Pois não. Então, vou anunciar o resultado do julgamento. Apelação cível conhecida e parcialmente provida nos termos do voto do eminente relator, no sentido de julgar improcedente o pleito de manutenção de posse. Motivo pelo qual, segundo o eminente relator, que é correto, resta prejudicada a liminar deferida da origem, mantendo os termos da sentença exclusiva com relação ao pedido contraposto. Obrigado, senhor presidente. Bom trabalho a todos. Pois não. Agravo interno, inclusive expressamente aqui, prejudicado. O julgamento está encerrado, a decisão foi consensual, como eu já salientei. Desembargador Manuel, eu vou passar a presidência a Vossa Excelência para o 326. Um agravo instrumento. Isso. Doutor Gerson se encontra? Doutor Gerson? Gerson Venâncio Moura Filho. Eu vou prosseguir aqui, desembargador. Bem, parece que o eminente advogado não se encontra. Agravo instrumento de Fortaleza. Gravante Margarida Maria Teles Santos Souza Valim. Gravado Francisco Sálvio Cavalcante Pinto, relator de desembargador Carlos Augusto. Número SAI 062 50 64 18 2023 806 0000. Requer ostentação oral agravante. Margarida, através do doutor Gerson Venâncio Moura Filho, AB Ceará,
30.937, mas não se encontra presente aqui o doutor Gerson, nem na sala. Da sessão e nem muito menos nas imediações. Eu observo aqui também que Vossa Excelência está conhecendo e provendo o recurso, né, desembargador Carlos? Então, com licença, Vossa Excelência, vamos prosseguir do julgamento, já que a ausência é injustificada. Vossa Excelência já votou. Ah, pois não. Três, 2,6, Três, 2,6. Pois não. Podemos, sim. Então, vamos suspender o julgamento do 3, 2,6. O desembargador Manuel está analisando. Podemos passar para o 107, é um pedido de sustentação oral. Apelação de Fortaleza, apelante Alan Derson Miranda da Silva, apelado IPAD, Instituto para o Desenvolvimento da Educação Limitada, relator de desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Número 107. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, doutores. Bem. Número é SAG 02 26 516 96 2021 806 0001. Requerer sustentação oral ou apelado, PAD, através do Dr. Bruno Maia de Almeida. Está aqui presente o AB Ceará 32.856. (107), isso. Boa tarde, doutor Bruno, tudo bem? Boa tarde, Excelência. Doutor Boa tarde, Bruno. Boa tarde, doutor. Vossa Excelência desiste da leitura do relatório? E eu indago se Vossa Excelência também declina da realização da própria sustentação oral, em virtude de o recurso estar sendo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido totalmente. E Vossa Excelência aqui observa, aqui pelo nosso resumo, que já disse, né, reitero, defende os interesses do apelado, IPAD, portanto, o resultado do julgamento, que já se encontra unânime pelo nosso sistema do voto provisório, favorece ao constituinte Vossa Excelência. Declina também? Declino também. Pois não. Então, fica anotado. E eu anuncio o resultado do julgamento. Com a licença do eminente relator, desembargador Nonato. Apelação civil parcialmente conhecida e nessa... Presidente, pode anunciar, presidente. Pois não, desembargador. E nessa extensão não provida.
Nos termos do voto do eminente relator. Decisão unânime, como eu já salientei. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Depois do... Então, eu vou anunciar aqui 196. Depois do anúncio do feito, eu vou passar a palavra para Vossa Excelência, desembargador. A palavra e a presidência a Vossa Excelência, desembargador Manuel. A apelação civil de Calcaia, apelante Uai, Empreendimentos Imobiliários Limitada, apelante Magiari Participações Limitada, Cumbuco Palm Beach, apelante Magiari Participações Limitada, tá bem? Apelados Creto Augusto Vidal e Vânia Maria Ponte Vidal, relator de desembargador José Ricardo, número é SAI 0155759 53-2016-806-0001. Requerer sustentação oral a apelante Magis. Tá vendo, doutora Ana Carolina Paes Galvão de Melo. Parece-me que não se encontra aqui presente. Ana Carolina, dá uma olhadinha, por favor. Não sei. Ali não. Ali a doutora está aqui semanalmente, é a Ana Virgínia. É. Ana Carolina não se encontra, né? Antes de passar a presidência da Vossa Excelência, vamos prosseguir, né? Votação Eu já estou em condições aqui de votar aqui, viu? Estou acompanhando o relator. É só a questão da inversão do ônus da prova. Pois não. Então, esse 196, a apelação de Calcaia, que eu acabei de citá-la, a eminente advogada não se encontra presente, nem justificou a ausência, portanto, procede-se com o julgamento. Eu anuncio o resultado. Apelação civil conhecida e parcialmente provida, nos termos do voto do eminente relator, desembargador José Ricardo. Decisão consensual. Cerrado o julgamento. Aí vai agora o... Sim. Você já está apto a proferir o voto no 326. 326, né? Agravo instrumento, gravante Margarida Maria, gravado Francisco Sálvio. É isso? Perfeito. Você acompanha a relatoria? Perfeito. Pois não. O Bardonato também já tinha acompanhado, não é isso? Então, anuncio o resultado do julgamento. Grave instrumento conhecido e provido. Nos termos do voto do eminente relator, desembargador Carlos Augusto. Decisão unânime. Se pela ordem agora, o 942 entrar. Na sequência, pela ordem e cronologia de tempo dos requerimentos de citação oral, para sermos justos, os processos da TEC 942, normalmente eles ficam para o final. Mas, reitero, obedecendo aqui a cronologia do tempo, do momento que foi requerida a sustentação oral, a tempo e modo, vamos passar ao julgamento do 331, que é o processo que está sobre a técnica da Câmara Estendida, prezando o artigo 942 do nosso CPC. E a apelação civil de Fortaleza, apelante é Luiz Magalhães de Macedo, apelada Fundação Edson Queiroz. É o número 331, número é SAGE 0201-572-98-2019-806-0001. É de relatoria do desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. E a síntese do julgamento é a seguinte.
Iniciado o julgamento na sessão do dia 24 de abril do ano em curso, dispensada a leitura do relatório, fez sustentação oral o advogado da parte apelante, Dr. João Sérgio Gondim Feitosa Filho. OAB Ceará, aqui citada. Seguido, o emitido relator apresentou voto pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Na sequência, o senhor desembargador Emanuel Leite Albuquerque pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Na sequência, após anunciado o processo da sessão dia 15 de maio, o senhor desembargador Emanuel Leite Albuquerque, que havia pedido vista dos autos, os colocou em mesa e, dando continuidade ao julgamento, apresentou o voto pelo conhecimento e provimento do apelo, ou seja, divergindo do eminente relator. Seguido, o eminente relator ratificou e manteve integralmente seu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Por fim, o senhor desembargador Raimundo Nonato Silva Santos acompanhou o eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque, portanto, acompanhou a divergência iniciada pelo desembargador Emanuel. Diante do resultado não unânime, uma apelação, o julgamento foi suspenso para ingresso de novos julgadores, de acordo com o artigo 942 do CPC. Portanto, adiciona-se ao julgamento 2 novos julgadores, no caso, o eminente desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio e eu. Requeriu sustentação oral desta feita e, mais uma vez, o doutor João Sérgio Gondim Feitosa Filho já se encontra aqui devidamente paramentado, apto a realizar a sustentação oral. Doutor João Sérgio, vou só pedir a Vossa Excelência mais um pouquinho de paciência. Vamos dar aqui um intervalo de 5 minutos. Eu, desde o começo, das 14 horas, que não consegui praticamente nem me levantar aqui da presidência, mas é normal, né? Mas um intervalozinho de 5 minutos, e aí eu passo a palavra a Vossa Excelência. Então, a sessão está suspensa por 5 minutos. Ok, colegas?